Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Esqueci de colocar no silencioso. Sejam bem-vindos, vamos dar início a mais um Papo com a Paty. Hoje nós vamos falar sobre homeopatia e alopatia juntos no tratamento do indivíduo. Será que funciona? Vamos chegando, que hoje tem assunto bom aí. Estamos começando mais um Papo com a Paty. Hoje, a Paty e vocês. Tanix, tudo bem? Sejam bem-vindos e hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo exatamente sobre como a homeopatia e a alopatia vão trabalhar juntos. Será que é possível a homeopatia e a alopatia trabalhar juntos? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Está começando mais um Papo com a Paty. Eu sou Patrícia N, homeopata, psicanalista, e nós estamos juntos aqui neste Papo com a Paty. Homeopatia e alopatia. Vamos participando. Hoje tem mais surpresas, tem coisas aí que a gente está lançando. Essa semana é uma semana mais que especial e nós vamos falar desses assuntos bem interessantes aqui hoje. Então vamos começar. Vamos começar aqui falando de como a homeopatia e a alopatia pode agir no nosso organismo. Será que eles agem na mesma esfera? Será que eles são complementares? Como é que será que isso acontece? Então vamos lá. Nós temos dois sistemas de tratamento que muita gente diz que é antagônico, né? Muita gente fala assim, não, mas homeopatia e alopatia, como trabalha junto, né? E aí eu vou um pouco na contramão de alguns homeopatas, né? Alguns homeopatas que falam sobre isso, na verdade, eles não gostam muito que a pessoa use alopatia. Mas eu vou apresentar aqui as minhas razões pelas quais eu entendo que os dois devem trabalhar juntos. Não só precisa, não. Não é só pode, desculpa, me expressei errado. Não é que pode trabalhar junto. Eu acho que em alguns casos devem trabalhar juntos. Mas vamos entender de onde é que vem isso tudo? Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um Papo com a Paty. Bota o dedinho na setinha, chama o pessoal pra cá que o assunto é bom. Então vamos lá. Quando a gente está falando de homeopatia e alopatia, parece que a gente está brigando, né? Parece que a gente está colocando uma coisa contra a outra e não tem nada a ver. A homeopatia, assim como várias outras terapias, são complementares. Nós não estamos dizendo aqui, de momento nenhum, que nós estamos falando de que a homeopatia é uma ciência antagônica. Por isso que muita gente, antigamente, hoje em dia, as pessoas têm se corrigido mais nesta questão, porque antes falava assim, é uma terapia alternativa. A homeopatia não é uma alternativa. A homeopatia, ela é um complementar. Paty, mas a gente pode usar só a homeopatia para se tratar? Claro que pode. Mas vamos lá. Se você for tratar um braço quebrado, quebrou o braço, dá para tratar só na homeopatia? Eu acho que fica complicado. A gente necessariamente vai ter que ir para o hospital. Muitas vezes nós vamos precisar fazer exames, nós vamos precisar colocar tratamentos que a gente chama de ortodoxos, que são esses tratamentos que a gente já tem o hábito de utilizar, e não tem jeito. Paty, mas aí eu não quero intoxicar meu corpo, eu não quero usar alopatia, como é que faz? Bom, o que a gente normalmente faz é desintoxicar. Mas se a gente precisar usar homeopatia, a gente vai... alopatia é o hábito. A usar alopatia, eu acho que tem que usar. Mas a gente vai respeitar esse limite aí de cada um, ok? Vamos entender. A homeopatia, ela tem a sua origem lá em Hipócrates. Quem foi Hipócrates? Ele é conhecido como o pai da medicina. O Hahnemann, quem criou a homeopatia, ele foi médico. Então, ele se formou em medicina. Quem tiver no curso que a gente vai dar, a partir de quarta-feira, primeiros passos de homeopatia, vai saber essa história bem detalhadamente. Mas o Hahnemann, ele se formou médico. Chegou um determinado momento, ele rompeu com a medicina. E aí, quando ele procurou um novo método de tratamento, ele
conseguiu, né, ter um insight de descobrir a homeopatia. Mas ele entendia que a alopatia ela não podia lesar. E ele veio lá dos conhecimentos de Hipócrates. Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele já falava bastante dessa questão de prestar atenção nos humores da pessoa, como que a pessoa reagia diante de determinada situação, como era o apetite, se ela tomava sol, se o olho era amarelinho. Ele sempre falava em volta da menina dos olhos, ou seja, em volta da pupila. Olha aí, ele já falava de algumas coisas que a gente vê na iridologia hoje. Nós precisamos ver se tem sujeira no organismo. Opa, quer dizer que quando eu olho na pupila dos olhos, eu consigo perceber se tem sujeira no organismo? Consegue perceber. Quem faz iridologia, a gente entende isso muito bem. De olhar para os olhos da pessoa, você sabe se ela está com o intestino todo congestionado, sujo, está precisando fazer uma limpeza no organismo. A gente consegue perceber isso, porque são essas outras ciências complementares que nós somamos tudo para cuidar do indivíduo. Por quê? Porque como terapeuta, qual é a nossa finalidade maior? Que a pessoa fique bem. Então a homeopatia ela partiu para esse lado da individualização. O que você precisa? Patia e alopatia. Bom, a alopatia ela já vem de uma outra, apesar de ter vindo da raiz Hipócrates também, chegou num determinado momento que a alopatia ela ficou mais que a gente chama organicista. Eu particularmente acredito que isso foi um movimento que ocorreu, mas está voltando. Os médicos estão muito mais cuidadosos, não são todos, tá? Mas tem aí já uma quantidade de médicos que têm atendido as pessoas com um pouco mais de cuidado, sabe? Observa melhor todo o contexto psicossocial, biopsicossocial da pessoa, que é uma coisa que a gente faz na homeopatia. Então, os alopatas, eles seguem um médico que foi chamado de Galeno. Galeno, só para vocês terem noção, ele é o pai da anatomia. Então, quando eu falo do pai da anatomia, eu estou dizendo que a gente está particionando a pessoa. O Galeno acreditava, só para vocês terem noção, que ele era da época dos gladiadores. Então, ele trabalhava numa escola de gladiadores. Então, ele tinha material pra caramba. Então, ele é o pai da cirurgia, da anatomia. Ele desbravou esse lugar, vamos dizer assim, e colocou, né, ele que colocou toda essa questão de como a gente é por dentro. Então, nós só temos que ser muito gratos também a todos esses ancestrais da medicina, porque a gente tem que entender disso, né? E aí, Galeno, ele acreditava que a doença estava radicada no órgão. Ah, então peraí. O Galeno, ele achava que a doença ela estava restrita ao órgão. Por isso que muitas vezes o pessoal fala que a medicina tradicional, a alopatia, é uma medicina galênica, porque vem de Galeno. E aí, como ele acreditava que a doença estava lá no órgão, o que você vai tratar? O indivíduo ou o órgão? Se a pessoa acredita nisso, ela entende isso, ela aprendeu isso, ela vai continuar tratando o órgão. Só que com o passar dos anos, nós estamos percebendo que tratar apenas o órgão não resolve. Então, nós temos que tratar de maneira integral. Vamos pensar, adianta tratarmos uma gastrite? Ah, é uma gastrite, vamos dar remédio para o estômago, não é isso? Mais ou menos. Se você não der a medicação para ansiedade, se você não entender o que essa pessoa está vivendo, se você não entender como é que está esse contexto em volta dela, e muitas vezes colocar essa pessoa para fazer terapia, não vai resolver. Por quê? Porque vai ser água no fogo, mas a brasa continua queimando. Ou seja, nós não sabemos o que é que está causando ansiedade nessa pessoa, o que ela não está conseguindo engolir, o que ela não está conseguindo resolver dentro de si para que a gastrite passe. Então, adianta eu jogar água no fogo? Não adianta. Por quê? Porque a razão do problema ainda está lá. E aí a gente vai olhar essa forma do todo. Dentro da homeopatia, quando você vai numa consulta homeopática, isso é até um tema legal, anota aí, Tânia, como é a minha consulta homeopática, porque a gente fica procurando os temas para as lives. E aceitamos sugestões de tema. Quando você vai a uma consulta homeopática,
O homeopata quer saber até a posição que você dorme. Por que isso influencia? Influencia. Porque quando você vai relaxar, como você faz para relaxar? Você relaxa tenso, ou seja, todo travado, na posição fetal? Você gosta de ficar de decúbito dorsal? Né? Então, assim, você tem que avaliar como que a pessoa ela busca esse lugar de segurança. Isso pra gente diz muito, porque dentro das matérias médicas, quando a gente começa a estudar, nós vamos percebendo que se eu não olho para o todo, eu não consigo resolver o problema. E é daí que vem a questão holística. Tem gente que não gosta muito dessa palavra, né? Holística, tem um pouco de preconceito, mas o holístico é isso, é eu olhar o todo, holos. Então, quando eu olho o todo e eu estudo o todo, ou seja, o indivíduo de forma geral, eu consigo entender muito melhor como é que esse indivíduo precisa ser tratado. Paty, quer dizer que uma pessoa que não está conseguindo dormir não é só insônia? Não, não é só insônia. Isso dentro da homeopatia. Hoje em dia, nós já temos médicos que também já entendem dessa forma. Então, as coisas mudam muito. A gente até fez uma live aqui com a Ariane, a doutora Ariane, que é psiquiatra, e que já tem esse tipo de raciocínio que é fantástico, que eu acho que só soma para todo mundo. Sim? Gente, sejam muito bem-vindas. Muita gente legal aqui, muita gente que nunca tinha vindo nas lives, sejam muito bem-vindas. Hoje o Papo com a Paty sobre homeopatia, alopatia, como é que a gente vai unir isso para tratar o indivíduo. E eu vou continuar aqui discorrer sobre como que os dois trabalham. E aí a gente começa a pensar assim. Então, dentro da alopatia, ou seja, dentro daquela forma organicista de olhar, o médico acredita que a doença está no órgão. Todos são assim? Não, nem todos são assim. Eu não estou apontando o dedo para nenhum profissional de saúde, tá bom? Eu estou dizendo uma formação. Como é que essas coisas funcionam, tá? E nós temos a homeopatia. Quando eu estou falando da homeopatia, nós entendemos que a doença, ela é um desequilíbrio. É um desequilíbrio do indivíduo. Mas não é a pessoa necessariamente. Muitas vezes ela está num ambiente que está em desequilíbrio. Vamos pensar juntos? Nesse tempo de pandemia, quem que está absolutamente normal? Porque eu tive alterações no meu jeito de levar a vida. Eu tive. Se vocês tiveram, levanta a mãozinha aí pra mim, não me deixem só. Porque a minha vida virou de cabeça para baixo. A gente até estava falando, tem até uma professora da minha filha aqui, falando da questão do sono. O sono delas bagunçou completamente. Conseguiu estabelecer rotina? Não conseguiu. Vai apontar o dedo? Não vai. Não vai. Agora é hora de socorrer. É hora da gente correr e ver o que nós conseguimos fazer com isso. Porque se nós só apontarmos o dedo para quem destemperou a vida durante a pandemia, literalmente nós estamos com problemas sérios. Porque como é que nós vamos fazer isso? Então, assim, a mudança aconteceu na vida de todo mundo, na minha também. Eu tinha uma rotina de atividade física, de caminhada. Ah, não pode sair. Eu, Patrícia, não estou conseguindo fazer a caminhada, né, de máscara. Tá me dando muita dor de cabeça por hipóxia. Paty, o que é hipóxia? Você está respirando aqui dentro da máscara e aí você está respirando o próprio gás carbônico. Então não está oxigenando o cérebro. Já estamos aqui em Brasília, não sei quem está nas outras cidades, com uma umidade extremamente baixa. Então, isso já mexeu na minha vida completamente. Então, assim, eu tô tendo que adaptar a questão da atividade física, o que me deu uma freada no ritmo de vida. Então, eu acho que muita gente tá assim. E aí a gente fica assim, a seca, exatamente, Vera, tá muito seco. Brasília, essa semana, tá baixando dos 20% de umidade. Com máscara, piora tudo. Então, assim, nós temos que entender o contexto do indivíduo. Aí eu estou falando de homeopatia, aí eu estou falando de várias práticas holísticas. Ah, se eu entendo que a pessoa está no meio de uma pandemia, com problemas de adequação, com dificuldade da socialização, o pessoal, muita gente entrando em pânico social, e aí
Adianta a gente só apontar o dedo para a pessoa? Claro que não, agora é a hora da gente acolher. Olha, o que você dá conta de fazer? Vamos fazer? Por quê? Porque se a gente só brigar, não resolve. Por isso que muitas vezes eu sou terapeuta, eu pego as minhas filhas e levo no terapeuta. Por quê? Porque elas têm que fazer terapia. Eu pego uma pessoa e faço terapia. Por quê? Porque nós precisamos. Porque nós precisamos esvaziar, jogar fora aquilo que está judiando da gente. E quem foi que disse que o nosso contexto biopsicossocial não está nos adoecendo? Muito difícil a gente simplesmente falar, eu estou ótima, nossa, maravilha, adorei a pandemia. Não, tá todo mundo, tem coisas que foram boas, que nós voltamos para dentro de casa, várias coisas nós passamos a fazer, mas tem coisas que foram ruins. Então, assim, nós temos que entender que essa forma de olhar como um todo faz toda a diferença no tratamento da pessoa. Então, assim, a Tânia colocou pra gente que o holístico não tem nada de misticismo, religião, nem esoterismo. Não tem mesmo. Holístico vem de holos. Holos que significa todo. Então, sim, Flavinha, tem você, tem a Vera, tem várias pessoas aqui que fazem terapia comigo. Sejam muito bem-vindas. Então, vamos lá. Quando eu estou falando desses dois modelos de medicina, eu estou falando de medicinas que agem, terapias, né, de tratamento, que agem em esferas diferentes. Paty, então vamos lá. Como é que a alopatia age? No físico. Simples assim. Você está com dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio contra a dor de cabeça. Olha aí, é contra. Então, ai, Paty, que bom. Que bom. Gratidão. Se você tá com febre, você toma um antitérmico. E aí a gente começa a trabalhar nessa lei dos contrários, que era uma coisa de Galeno. Eu tenho que tirar a temperatura, tenho que tirar a dor. Não quer dizer que algumas vezes nós realmente não tenhamos que tirar a dor. Mas não são todas as vezes. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente parte para o lado das terapias integrativas, a gente pega e faz o seguinte, dor, o que você está querendo me dizer? Vou dar um exemplo meu, vocês vão ver daqui uns dias a transformação. Não sei se eu vou fazer live de óculos, não. Mas eu reclamando eu tendo muita dor de cabeça, por hipóxia. E a outra coisa é o problema de vista, né, gente? A mãozinha, o bracinho vai ficando curto. Ninguém manda ter mais de 30, para não dizer 40, e lá vai pedrada. E aí, você começa, e eu assim, gente, por que eu tô com dor de cabeça? Aí eu comecei a trabalhar na minha cabeça, né, e com o meu terapeuta, comecei a trabalhar todas as possibilidades que podiam estar me dando dor de cabeça. O terapeuta olhou e falou, minha filha, você não tem 15 anos, será que você não tá com probleminha de vista? Aí eu olhei para ele e falei, vamos fazer uma consulta, né? E aí a gente começa a olhar para si mesmo de uma forma diferente. Por quê? Porque quando a gente trabalha essa questão holística, essa questão integrativa, você fala, não, peraí, quais são os problemas que podem estar acontecendo? Então, dentro da homeopatia, nós vamos olhar, tá? Não só o lado físico também é importante, mas nós vamos olhar o lado mental, psicológico, social, energético, sintomas diferentes. Então, eu vou olhar outras coisas que estão em desequilíbrio. Muitas vezes a pessoa fala assim, Paty, morro de medo de ter câncer. Eu falo, por que você tem medo de ter câncer? E aí eu começo a conversar com a pessoa no intuito de entender qual é o comportamento dela, né? Que é o que a gente fala na homeopatia, que a gente chama de miasmas, que é o terreno da pessoa. E quando eu começo a conversar com a pessoa, ela realmente vibra no miasma do câncer, que chama cancerinismo, né? Não é que ela vai ter câncer, mas quando a pessoa ela vibra nesse miasma do cancerinismo, é a hora que eu falo para ela, olha, nós precisamos começar a entender algumas coisas. Esse comportamento não está te favorecendo. Ele pode realmente te adoecer. Vamos mudar de comportamento? Consegue observar isso? Aí nós vamos pontuando.
Porque muitas vezes as pessoas gostam de apontar o dedo, eu acho uma maldade, para quem tem câncer e fala assim, isso é mágoa, isso é falta de perdão. E eu vou contrariar todos vocês, diante da minha prática clínica, de praticamente 1000 pessoas que eu já tratei. E assim, o que eu entendo que é no câncer? E aí vocês vão pensar aí nas pessoas que você conhece. A pessoa que vibra e acaba imprimindo um câncer no organismo sem ter uma noção de que está fazendo isso, é uma pessoa que cuida muito do outro. A pessoa ela esquece de si mesma e serve muito o outro. E aí ela não se preocupa com si mesma. E aí ela degenera muitas vezes. Então é a pessoa muito cuidadora do outro, mas descuidada consigo. E algumas pessoas que eu tratei, eu acho essa forma de nós olharmos para a pessoa que acaba tendo câncer, elas têm esse traço de comportamento muito, muito forte. E é a hora que a gente precisa falar, vamos cuidar de si mesmo? Por quê? Porque quando você começa a cuidar de você mesmo, você consegue cuidar do outro. Mas você cuida do outro de um jeito inteiro, integral. Você está presente naquilo ali. Então, quando eu estou falando de homeopatia, eu estou falando de um novo estilo de vida, de um abrir os olhos diferente para enxergar o nosso ser humano. Então, eu sempre gosto de usar esses exemplos dos atendimentos que eu faço. Por quê? Porque nós temos que entender. Se eu tenho medo da doença X, tem gente que não fala nem o nome da doença. Não pode falar de câncer. Pode. Pode. O que você não pode? Imprimir no seu corpo. Não quero imprimir no meu corpo. Então vamos começar a se cuidar. Porque quando a gente cuida somente do outro e esquece de si mesmo, aí você está predisposta a imprimir uma doença em você. Por quê? Eu até vi uma postagem hoje da Mel, da Melissa. Ela falou assim, no post dela, lembre-se da regra máxima das máscaras do avião. Quando, em caso de despressurização, as máscaras caem. Coloque primeiro em você e depois no outro. Se você não se cuida, se você não está em equilíbrio, como é que você cuida do outro? Por isso que sim, eu faço terapia, sim, eu levo minhas filhas para terapia, sim, eu tomo homeopatia, sim, eu tenho pessoas... É o arroz, gente. O arroz é o meu fundo de tela. Sim, quando as pessoas falam para mim assim, Paty, não sei se você aceita que o povo acha que eu sou o sabe-tudo, eu não sou um oráculo, eu não sou o sabe-tudo. Você não acha que você precisava tomar tal remédio? Você não acha que você precisava tomar tal floral? Eu falo, ué, posso? Por que você está falando? Qual que é a observação? A pessoa fala, eu tomo na hora. Por quê? Porque o outro tem um olhar para conosco muito diferente. E às vezes está observando coisas que nós não estamos observando. E aí a gente aprende esse olhar diferente. Então, assim, nós temos que entender que a homeopatia, por exemplo, ela vai tratar o mental, o emocional, o psíquico e, por consequência, o físico. E a alopatia? O físico. Quer dizer que quando eu tomo um remédio para ansiedade, eu não estou tratando o emocional? Não adianta você tomar o remédio para ansiedade e não fazer terapia. E a homeopatia? Na verdade, a consulta homeopática ela também é terapêutica, você pode ter certeza disso. Não que a gente vai tirar a imagem do terapeuta, de jeito nenhum. Se precisar fazer terapia, vai fazer. Na verdade, terapia a gente merece, né? Então, é uma questão de autoamor. Você pode investir em algumas coisas na sua vida. Você pode investir em ter qualidade de vida, de verdade. Então, a terapia a gente merece. Deixa eu olhar aqui, gente, porque eu faço roteiro para todas as lives, tá? A homeopatia, ela age de forma sutil. Ela age de uma forma que muitas vezes nós não percebemos. Mas a alopatia, muitas vezes nós precisamos fazer uma intervenção maior. Por exemplo, coronavírus. Que acontece? As pessoas, por exemplo, com coronavírus, mesmo com os sintomas muito intensos,
Os médicos estão passando de pirona. Não tem o que passar. Não adianta. Alguns recomendam a ivermectina, alguns são a favor da cloroquina, e eu não vou entrar nessa discussão aqui de jeito nenhum. Se eu sou contra, se eu sou a favor, nem adianta perguntar, que eu não coloco esse tipo de opinião, que eu não tenho que ser contra nem a favor, porque eu sou homeopata mesmo. Então, assim, na homeopatia, quando a gente vai tratar as pessoas, a primeira coisa que nós fazemos é observar, mesmo que seja uma pandemia, nós vamos pelos sintomas. Em todos os grupos de homeopatia, essa é a recomendação expressa. Quais são os remédios que você está usando para tratar coronavírus? Depende da manifestação. Então, assim, Rai está aqui. Usei os remédios da Rai. Rai não foi internada. Graças a Deus, né, Rai? Então, assim, não tem receita de bolo. Nós vamos sempre olhar com uma forma individualizada, mesmo que seja no meio de uma coisa urgente, no meio de uma coisa grave. Paty, como assim? Tem homeopatia para urgência? Tem homeopatia para urgência. Então, Covid é uma urgência, asma é uma urgência. E nós temos o tratamento e nós temos as que a gente usa pontualmente. Inclusive, vem surpresa por aí. Quem for fazer o curso vai saber e vai ter aí os benefícios, né, Tânia? Então, nós temos homeopatias para casos urgentes. Então, você chega numa situação, tá com febre muito alta, nós precisamos resolver isso aqui. Você dá homeopatia. Eu vou deixar de usar a alopatia? Se você quiser usar, você pode usar. Uma vai agir no físico, a outra a gente vai agir em todo o âmbito, inclusive no físico. E aí a gente consegue equilibrar a pessoa, né? Eu tive uma pacientezinha pequitinha, lindinha, que tem asma, né, crônica e tudo mais, e a gente está tratando, e eu estava muito preocupada com essa questão do Covid. Ela era uma das minhas preocupações por causa da doença pré-existente, porque quando ela tinha qualquer crise, os pais tinham que ir para o hospital. Pois ela pegou Covid e não sentiu, foi a que ficou melhor da família, e a gente só soube que ela teve porque o pai testou positivo, a mãe foi lá, testou positivo, então ela também teve. Então, quando nós equilibramos, pode vir o problema que for, nós estamos seguros. Quando nós tratamos com uma ciência, como é a homeopatia, em alguns lugares vocês vão até ver essa frase, é a arte de enriquecer as defesas do organismo. É um slogan que eu uso. Então, assim, nós usamos a homeopatia nesse intuito que a gente fortalece as defesas. Aí chega alguma coisa e a pessoa não cai, ela tá firme. Ela consegue ter estrutura para suportar, mesmo que venha uma coisa mais grave. Então, quem usa homeopatia não vai adoecer de coronavírus? Eu não disse isso. Mas eu digo o seguinte, se a gente associa as coisas, nós temos um efeito muito melhor. Várias pessoas me procuraram, várias. Inclusive, nosso irmãozinho que teve aqui, o Juninho, que fez a live de urgências comigo, passou poucos dias depois, ele pegou. Primeira coisa que ele fez, ele falou, tô seguindo a recomendação médica, mas eu quero as homeopatia, você me ajuda aí. Então, a primeira coisa que a gente fez, entrou com a homeopatia junto, já deu homeopatia pra família inteira, a família não pegou. Então, assim, a gente vai lá, é como se a gente fornecesse para a pessoa, sabe, uma estrutura diferente. E aí, mesmo que chegue alguma dificuldade, a pessoa ela aguenta melhor. Não estou oferecendo uma panaceia quando eu estou falando de homeopatia, mas eu estou falando aqui de algo que tem a capacidade de realmente fortalecer as defesas. Então, eu vou agir em vários aspectos. A pessoa ela está mais tranquila. Eu sempre falo assim, que a pandemia mata, mas o desespero também mata. Porque a pessoa começa a ter vários sintomas que normalmente ela não teria. Então, assim, tem uma outra amiga que a família inteira pegou e eu tava fazendo a consulta com ela, só que eu já os atendo há um tempo e tal, e ela sempre faz uma consulta uma vez ao mês, a gente ajusta todo mundo. E o que aconteceu com ele? Os médicos que fizeram os exames falaram, olha, os linfócitos T de vocês, que são os linfócitos produzidos principalmente pelo timo, foram tão eficazes que só quem menos tomava homeopatia, que foi o marido, que teve mais sintomas. O resto todo da família, 3 filhos e ela, praticamente assintomáticos, e assim, eles eliminaram.
o vírus rapidamente. Então, quando a gente se cuida, a gente faz vamos dizer, uma retaguarda para aguentar o que vem. Tem pessoas que podem estar tomando homeopatia e ainda assim cair? Claro que tem. Mas, entre você não ter como fortalecer nada e ter alguma coisa natural, sabe, feita de forma responsável por um profissional adequado, que pode te dar essa estrutura, você não vai fazer? Então, assim, é realmente uma escolha. Então, assim, vamos lá. A homeopatia, ela parece imperceptível. Quando você toma a homeopatia, aí você não sente. Eu não senti nada. Não, tá bom. Vamos continuar o tratamento. A gente vai continuar o tratamento. Quando você menos espera, você fala assim, ué, eu não faço mais determinada coisa. Eu perdoei fulano de tal. Eu não sinto mais irritabilidade assim assado. O meu sono estabilizou. Eu não como mais tanto sem necessidade. Aí você começa a ver uma organização geral do seu organismo e que não foi uma coisa forçada. Não foi uma coisa que alguém chegou e falou, agora você vai fazer assim. Às vezes você não estava preparado para aquilo. E aí quando você vai tratando, as coisas elas vão se encaixando, mas elas se encaixam de uma forma adequada. E isso é fantástico. Pessoal, pode deixar perguntas, pode deixar comentários. Vou voltar aqui agora para a gente começar. A Célia falou pra gente que terapia não é miojo. Não é miojo e nem receita de bolo pronto. A Paty tá dizendo pra gente que o filho dela tem asma crônica. Paty, isso é tratável, tá? Muita gente que eu já tratei não tem mais. Eu acho muita graça que eu trato muita gente que tem gato. Talvez ou o povo sabe que eu tenho gato, né? Não tem como não saber, porque eu tenho aqui o meu fundo de parede. Minha filha chama ele de reboco de parede, porque ele só fica aqui na parede branca, né, meu amor? E ele fica o dia todo. Se eu estiver atendendo, ele tá aqui. Se eu estiver dando aula, ele tá aqui. A hora que eu vou dormir na cama, ele vai comigo. E as pessoas me procuram porque tem gato, mas tem alergia. Aí eu falo, tá, você quer continuar com o gato? Você não quer? Não. O gato fica. E eu vim tratar a alergia. E a gente trata e o gato fica. E tá tudo bem. Algumas vezes não é passe de mágica. Passe de mágica não existe, tá? Então, tem tratamento para asma, viu? Então, assim, nós temos aqui na live, nós temos mais homeopatas que tem toda a condição também de ajudar. Não só eu, tem muita gente aqui bem capacitada. A Tânia tá dizendo, se tiver que adoecer, irá adoecer, mas passa melhor. É isso mesmo, passa em equilíbrio. E aí a Paty tá dizendo pra gente, tive que dar um cachorro por causa do meu filho. Não faça isso, tadinho do cachorro e do seu filho, a gente trata. Flavinha, é isso mesmo, a gente se fortalece diante de várias situações. E se você não se fortalecer, principalmente diante do emocional, você não vai conseguir lidar com o restante, né? Então, é natural que a gente faça isso. Então, esse fortalecimento, ele vem de dentro para fora. Então, quando a gente está falando de fortalecimento, nós estamos falando de uma energia vital. Nós estamos falando de um fortalecimento do indivíduo. Eu não estou falando de fortalecimento só muscular. Mas se você tiver em desequilíbrio emocional, nem fortalecimento muscular você faz. Isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. Pode postar as dúvidas, pode colocar. Gente, vocês já fizeram inscrição no curso? Preciso falar para vocês, gente. Homeopatia Primeiros Passos, quarta, quinta e sexta dessa semana, dia 29, 30 e 31, das 19h30 às 21h30, até por isso não teremos live na quinta-feira, porque eu estarei dando a aula do curso. Nós vamos abordar vários assuntos muito interessantes, falando exatamente dessa prática homeopática, como funciona, o que é, da onde que veio, e aí nós vamos abordar todos esses assuntos. Curso 100% online, não é sorteio, é 100% gratuito. Dezenas de pessoas já fizeram inscrições, eu acho que nós já passamos de uma centena. E assim, a procura tá muito boa, as pessoas estão, sabe, procurando bastante, tem gente de todo lugar. Sim, tem um grupo que a gente criou do Terra Soma,
Então entra, ó, manda no direct pra mim ou pra Tânia, Tânia Rezende Oficial, que é quem me ajuda, que é minha irmã, que faz aniversário amanhã. Falei! Amanhã é aniversário da Tânia, parabéns! Faz a inscrição onde? Ó, vai na bio, que é lá no meu perfil do Instagram. Aí tem um link. Você clica no link e você cai diretamente na página onde você tá assim, Homeopatia Primeiros Passos. Aí você clica e já cai lá. Ou você digita lá, Patrícia Enia, Patrícia com Y, 2 Y, no tri e no si, patriciaenia.com.br. Quando você clica lá, você já cai na página de inscrição. Nós teremos outros cursos por aí. Aqui a Tânia colocou para mim. www.patriciaenia.com.br. Y no tri, Y no si. Meu nome não tem I, só no Enia. No Enia tem. E aí faz a inscrição, 100% gratuito. Não é sorteio, indique para quem vocês quiserem. A gente quer disseminar esse conhecimento da homeopatia, que é maravilhoso. Que trouxe paz para a nossa vida, que trouxe um bocado de coisa. Vamos lá, Kelly. Que grupo? O grupo do Terassoma. Mas todo mundo que fizer a inscrição, a gente vai mandar um convitinho. Se quiser entrar no grupo do Terassoma, vai poder entrar para a gente postar assuntos, vídeos, várias coisas sobre o assunto, que é muito bacana. A Kelly Cristina Lima. Homeopatia é semelhante, cura semelhante. Como explica o uso de passiflora valeriana? Não seria alopatia? Não. Nossa, que pergunta ótima que você fez. Ô, Kelly, é o seguinte, quando você usa, até a psiquiatra, a Ariane, falou isso pra gente, eu só que eu não lembro se ela falou na live ou ela falou numa aula, porque é tanta aula que a gente dá que às vezes eu misturo aonde que eu falei o quê. E a Ari falou pra gente, olha, a valeriana e a passiflora são coisas que quando a gente toma, ela causa aquele vício que a gente tem medo. Quando ela é alopática, ou seja, quando ela é fitoterápica, no caso. Porque o princípio ativo é muito potente. Cada hora você precisa de mais um pouquinho, senão você cai em irritabilidade. Então, a valeriana e a passiflora, quando você vai usando ela, o chá que seja, um dia que você não usar, a sua irritabilidade é triplicada. Então, na verdade, ela acalma momentaneamente. Logo depois, ela causa irritabilidade. Por isso que quando a gente usa na homeopatia, você pode usar e ela vai ajudar a acalmar. Por quê? Porque é aquele estado de irritabilidade. Mesmo a valeriana e uma passiflora, a gente tem momentos que nós podemos usar e tem momentos que não podemos. Porque são coisas que nós temos acesso muito facilmente, certo? Então, é importantíssimo que nós saibamos que até o chazinho, ele tem que ter limite. Por exemplo, tem uma paciente minha que está aqui na live, que ela falou, eu estava tomando chá de camomila todo dia, mas o meu filho não está dormindo. Aí eu falei, não pode tomar chá de camomila todo dia, você vai causar irritação no bebê. Então, o pessoal dá camomilina, essas coisas, a base de camomila, para os bebês, né, aqueles tipo xaropinho. Não dá para tomar direto. Se você tomar, você vai, num determinado momento, causar irritabilidade. Nós, homeopatas, até usamos fitoterapia junto, muitas vezes, quando a gente precisa ali no momento. E aí, depois a gente vai retirando a fitoterapia e damos a homeopatia da fitoterapia que a gente deu. Assim, a gente desintoxica e a pessoa não fica com neuroreceptores para aquele princípio ativo. Então, quando você toma, você libera o princípio ativo. Então, se você tomar uma vez a camomila, ela vai te acalmar. Se você tomar todo dia, ela vai te irritar. Então, é importante a gente entender. Nem tudo que é calmante, né? Mesmo assim, a gente pode usar demais. Não pode. Aí, a Paty disse que tomou a valeriana e teve sensação ruim de taquicardia. Você pode ter tido duas coisas que nós vamos conversar no curso. Faz a inscrição do curso, gente, que eu vou poder explicar melhor, que a nossa live já vai para 40 minutos. Você pode ter tido um efeito rebote, assim, ó, tomou a valeriana, pode ter sido a valeriana fitoterápica, né? E assim que você tomou, você já sentiu, então talvez a dose não tenha sido boa para você, ou você tem muita similitude, que eu vou explicar lá, muita semelhança com a medicação, e aí o que acontece?
quando você entra em contato, faz o que a gente chama de exoneração, ou seja, aquele conteúdo que te causava o nervoso, ele sai todo de uma vez. E aí você não dá conta de lidar com aquilo. Aí você fica mais irritada, da taquicardia e tal, que é tipo uma síndrome do pânico que ela, na verdade, acalmaria. Então tem que ver se você não tem semelhança com aquilo. Então até para tomar um chazinho, a gente tem que ter um conhecimento. A inscrição é pelo site ou na bio do meu Instagram, que tem um link na bio. Quando você entra lá, Patrícia N Oficial, que você abre o meu Instagram, aí tem na bio, você clica e você já cai lá. Exatamente. Então, assim, cadê? Tem mais perguntas aqui. Agora, tem um termo que a gente faz, Kelly, que a gente até critica bastante, que algumas pessoas fazem o que a gente chama de alopatização da homeopatia. Por quê? Porque quando você usa na urgência, você pode fazer uma alopatização da homeopatia. Eu não sou a favor também. Mas é a hora que a gente começa a conversar assim. O que é preferível para você baixar uma febre? O Tilenol ou uma Briônia, uma Beladona ou algum outro remédio que possa fazer isso? Aí muita gente fala assim, eu prefiro causar uma alopatização da homeopatia do que dar um remédio mais forte. Então eu entendo quando as pessoas falam isso, mas isso também é conteúdo para a gente falar lá na aula. Mas funciona. No primeiro momento, se for poucas vezes, doses muito baixas, aí você não causa um adoecimento maior. Mas se você pegar um remédio que teoricamente seria para baixar uma febre, homeopático, e tomar ele durante muito tempo, ele vai causar febre. Então isso é muito sério. Quando nós estamos falando de homeopatia, não é aquele negócio assim, não, se bem não fizer, mal não faz. Não é bem assim. Nós estamos falando de uma coisa que pode causar, sim, muitos sintomas. E sintomas, às vezes, difíceis de suportar. Por isso que tem medicamentos que a gente fala bastante que a pessoa, às vezes, pode ter o que a gente chama de agravação, né, dos sintomas que ela tá, e se for uma depressão e tudo mais, e não for avaliado por um bom profissional e tomar qualquer coisa, e o tiro pode sair pela culatra, e na verdade a pessoa pode ficar pior. Então, homeopatia, até para tomar, a gente tem que entender um pouquinho. Por isso até que eu lancei esse curso online gratuito, tá bom? Vamos continuar aqui. Quando a gente está falando de alopatia, nós estamos falando daquela forma ortodoxa. Oxe, meu Deus, falei errado. Científica de fazer as coisas, como nós estamos vendo aí no caso, o desenvolvimento das vacinas para Covid. E tem que obedecer essa regra, e eu entendo que tenha que ser assim. Agora, não adianta nós pegarmos uma ciência que é muito diferente da medicina tradicional, né, que é uma ciência energética, e tentar encaixar no mesmo modelo, no mesmo padrão para fazer uma comprovação científica. Senão, nós não poderíamos de forma nenhuma falar que terapia funciona. Quem aqui acredita que terapia funciona? Que ir lá, falar os nossos problemas, reorganizar as nossas ideias, fazer o confronto? Eu acredito. Quem aqui acredita que terapia funciona? Levanta a mão aí para mim. Por que eu estou falando isso? Porque não tem como você provar no estudo de duplo cego se a terapia funciona ou não funciona. E aí? Nós vamos dizer que a homeopatia não funciona porque a gente não consegue provar no estudo de duplo cego? E eu vou levantar essa bola aqui, que é difícil mesmo da gente enfrentar esse tipo de discussão. Por que eu não posso fazer um duplo cego com homeopatia? Porque eu não posso chegar e falar assim, olha, o remédio tal serve para a febre de Covid de todo mundo. Não serve. Porque nesse indivíduo eu preciso de um remédio e nesse aqui eu preciso de outro. E eu vou usar o remédio que eu preciso. Como é que eu faço um duplo cego? Não tem jeito. Então, assim, não tem como nós fazermos a comprovação pelos métodos existentes hoje. E não é que não existe comprovação, né? Eu lembro uma vez que eu estava na CBN, sendo entrevistada pelo Estevão Damasio, sobre homeopatia.
E aí ele falou assim, a última pergunta, Estevão Damasio é muito capcioso, né? Eu gosto muito dele, acho um repórter fantástico. Eu acho que ele, nem sei se ele ainda está na CBN, mas era aqui na CBN de Brasília. E aí ele falou assim, Patrícia, o que você tem a dizer do comentário de fulano de tal que diz que não há comprovação científica para homeopatia? Eu falei, pergunta para quem usa. Contra fatos não há argumentos. Pergunta para a mãe dessa criança com asma se a homeopatia fez diferença na vida dela. Pergunta para algumas pessoas que estão aqui na live se a homeopatia fez diferença na vida dela, porque na minha vida fez. Não só como terapeuta, na minha vida fez como ser humano. Então, assim, uma coisa que poucas pessoas sabem aqui, tive depressões horríveis. Patrícia, como você se tratou? Terapia e homeopatia. Precisou de alopatia em algum momento? Precisei. E na hora que eu tirei, eu fiz todo o detox. Mas quem foi que segurou a onda? Foi a homeopatia. Porque a homeopatia trouxe o que eu precisava tratar para terapia. Então, assim, quando eu falo, as pessoas às vezes falam assim, Paty, você não entende o que eu tô sentindo. Entendo. Eu tenho problema, gente, ativo, na verdade, porque agora eu não tenho mais, graças a Deus. Mas eu precisei tratar de um bocado de coisa. Então, assim, quando você começa a usar e você percebe todas essas coisas saindo, se descobrindo, se organizando, você fala, cara, tem jeito. E aí a gente percebe como tem jeito na nossa vida. Sabe? E foi isso que me fez apaixonar pela homeopatia. Sabe? Eu estava numa entrevista num outro programa aí na internet, me perguntaram assim, o que a homeopatia significa para você? Eu falei, libertação. Por que libertação? Porque foi eu conseguir entender, conseguir fazer o movimento emocional que eu queria e me libertar, sabe, de desequilíbrios, de doenças, de medicações que hoje eu não preciso mais, mas sou muito grata, inclusive, a essas medicações alopáticas. Então, quando você pensa assim, Paty, homeopatia e alopatia podem andar juntos? Claro que podem. Nada impede. Agora, nós vamos, inclusive, potencializar o trabalho do remédio alopático. Os médicos estudam muito. Nós devemos ter muita gratidão a todos eles pelo trabalho que desempenham. Falando isso, hoje é dia do pediatra. Parabéns a todos os pediatras. Né? E nós precisamos das suas avaliações e precisamos do seu respeito também, trabalhar junto, que eu acho fantástico isso. Existem muitos médicos homeopatas que misturam as duas coisas com essa visão absolutamente diferente, que é maravilhoso. Agora, homeopatia e alopatia andam juntos? Claro que andam. Muita gente fala assim, eu tô tratando aqui agora, posso tirar o remédio da pressão? Não. Você vai melhorar e o seu médico vai tirar o remédio da pressão. Eu tenho alunos aqui de homeopatia, que estão usando homeopatia, que estão estabilizando, por exemplo, como eu dei esse exemplo da pressão, e o próprio médico falou, olha, o remédio está passando. Aí a pessoa falou, não, então começa a diminuir. E aí começou a diminuir. Pronto, mas quem vai reduzir? O remédio, o médico. Não foi o médico que colocou? O médico tira e nós vamos respeitar cada profissional dentro do seu campo de atuação. E tem que ser assim. Assim como o médico não vai tirar a minha homeopatia, eu não vou tirar o remédio dele. A gente vai trabalhar todo mundo em parceria. Porque o mundo é feito assim, o mundo ele é construído. Nós somos sempre complementares, nós ajudamos um ao outro. Por quê? Porque o nosso maior intuito, sabe, como terapeuta, como homeopata, como profissional, é justamente o bem daquele indivíduo que nos procurou. Porque se não for a saúde dessa pessoa que fizer diferença para mim como profissional, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu vou dizer, eu trabalho porque eu preciso me sustentar, fato. Mas é gostoso demais quando uma pessoa, você liga para a pessoa, que no caso liga, né, ou encontra e fala, como você está? Nunca estive tão bem na minha vida. Ai, gente, tem hora que eu falo, é melhor do que dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ela não é a finalidade do meu trabalho, sabe? Ela é a consequência. Então, assim, a finalidade do meu trabalho é espalhar o bem, é espalhar esse benefício, e é justamente por isso que a gente está trazendo esse trabalho maravilhoso de espalhar conhecimento. Então, assim, conhecimento, todo conhecimento que você espalha, você ganha mais, você ganha sempre em dobro, é igual amor, conhecimento é igual amor. Então, a gente dá conhecimento, a gente espalha essas coisas que a gente aprende, e aí o que a gente faz?
parece que a gente só ganha mais, porque a gente abre a nossa cabeça. Tudo que você deixa aí, ele retorna para você. Esse é o ciclo da abundância na nossa vida. Então, assim, precisamos mesmo, sabe, de compartilhar coisas que sabemos. E é com esse intuito que eu e minha irmã Tânia, que está aqui, estamos montando esse curso, que vai acontecer quarta, quinta e sexta, 29, 30 e 31 de julho, para compartilhar conhecimento. Porque é isso que vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas. Porque se as pessoas somente entenderem como que elas devem se tratar, ou aprender a se tratar com homeopatia, muita coisa já vai mudar na vida delas. Eu tenho certeza absoluta. Deixa eu responder aqui as outras perguntas, gente. Desculpa, eu fui passando aqui, ó. Falta 10 minutos pra gente acabar. A inscrição já respondi pra Kelly. Cadê? Flavinha, na sua vida também fez diferença, né? A Tânia, minha irmã, fez tratamento de câncer, né, de mama. E no tratamento dela foi fantástico, assim, a imunidade só subia durante o tratamento. E olha que a gente sabe que durante uma quimioterapia, a imunidade baixa muito. Então, com o apoio da homeopatia, trabalhando juntos, sabe? O médico mesmo falava, não estou entendendo por que a sua imunidade sobe assim mesmo, sobe. Sobe porque a gente está tratando. Aqui, Kalina, tomo remédio para pressão há 8 anos, gostaria muito de tratar com homeopatia. Kalina, trate. Sabe, procura um profissional habilitado. Abra o seu coração, tire as pressões internas que você está vivendo, porque enquanto você não se liberar das pressões internas da sua vida, você não vai conseguir se liberar da pressão alta, né? No Homeossoma, o último módulo que a gente fez, a Pri tá aqui, ó, a Priscila, o nosso último módulo, nós falamos exatamente sobre o sistema cardiovascular e falamos sobre pressão alta. Enquanto você não se liberar dessas pressões, do que você recebe, do que você doa, do que você está precisando controlar, você não consegue baixar a sua pressão arterial. Então, existe muito mais coisas quando a gente está falando de uma pressão arterial. Então, procure sim, sabe, um bom profissional. Tem mais pessoas aqui, tem Tânia. Tânia é fantástica, Tânia tem a mesma formação que eu, tem bastante experiência. Então, a Andressa entrando aqui, ó, tem um bocado de profissional bom. Então, assim, procure, gente. Carol Saldanha acabou de entrar também é uma boa profissional. Procure um profissional habilitado e trate, porque no momento em que você trata, você consegue ter o benefício, ter outra qualidade de vida. Deixa eu ver aqui. Sim, Pri, eu e a Tânia, a dupla dinâmica. Somos irmãs, não é à toa, Papai do Céu sabe o que faz. Pessoal, vamos entrar então aqui agora no nosso momento final, né? Que nós vamos para 53 minutos de live, encerrando aqui, para a gente concluir o nosso raciocínio. Então, homeopatia e alopatia podem e devem trabalhar juntos. Nós não brigamos com nenhum tipo de profissional. Quando você faz uma boa formação de homeopatia, você aprende a não brigar com nenhum outro tipo de terapia, nem a terapia ortodoxa. E aí a gente vai somar e a gente tem que entender que o bem maior é a vida, a qualidade de vida. Então, assim, a Tânia tá deixando aqui pra gente que quem tiver perfil no Facebook, procura um grupo chamado Terassoma. Vamos compartilhar nossas dúvidas e conhecimentos lá. Então, pode deixar dúvida, a gente vai responder. Passou muito rápido sim, Kelly. Pessoal, e faça inscrição no curso. Quarta, quinta e sexta. Até o pessoal ficou meio assim, se até live, que eu estou numa semana de férias. Na verdade, é uma produção sem atendimento. Eu estou sem atender essa semana para descansar um pouquinho. Que a gente está num ritmo assim muito louco, da vida louca, atendendo bastante e dando muita aula, mas nós colocamos esse presentinho aí para vocês. Façam a inscrição, o link tá na bio. Homeopatia, primeiros passos para qualquer pessoa. Quem é homeopata, manda para seus pacientes. Você não vai deixar de ter pacientes. Na verdade, você vai ter um paciente mais consciente, sabe, do que é homeopatia. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de ensinar e perder o paciente. Nunca aconteceu isso comigo, gente. Então, não façam isso. Espalhem, porque quanto mais as pessoas souberem, mais qualidade de vida terão. Muita gente vai se acalmar. Vocês vão perceber que é um momento de encontro muito legal.
Então, assim, a gente só soma como ser humano, tá? Gente, amei também. Muito obrigado. Façam a inscrição de vocês. Vou cantar um parabéns pra Tânia, que amanhã é aniversário dela. Ê, minha irmãzinha linda, papai do céu, que te abençoe muito. Que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Que você continue aí, sabe, com essa criatividade maravilhosa, com essa luz maravilhosa. E que a gente faça bastante coisa juntas. Que a gente tem muita coisa aqui na cabeça fervilhando para colocar, para funcionar. Minha irmã, um beijo no seu coração. Te amo muito. Então, assim, vamos fazer o curso. Vamos trazer todo mundo para cá. Quinta-feira não tem live, mas tem o curso. Sejam todos muito bem-vindos. E quarta, 19h30, postem nos seus status. Convida todo mundo, que vale a pena demais, ok? Vamos saber um pouquinho mais sobre como a homeopatia funciona. E muita gente, sabe, colaborando com a gente. Até o pessoal de outros cursos tem ligado pra gente. Pati, que boa iniciativa. Então, vem, gente, vamos aglomerar no Zoom, uma aglomeração do bem. E aí, quarta-feira, a gente comemora com a Tânia. Acho que eu vou até trazer um bolo, mas eu vou ter que comer ele todo depois. Eu não sei se a minha nutricionista vai deixar mais. Ok. Beijo no coração. Um beijo no coração de todos vocês e até quarta-feira. Quarta-feira, curso 19h30. Espero vocês. Um beijo no coração, beijo da Pati. E segunda tem live de novo. Semana que vem, vamos falar de florais com a Andressa, que tá aqui. Andressa, nós vamos falar de florais quinta-feira da outra semana. Não esqueci, Andressa. Já vamos fazer o cartazinho. Tânia, fala aí que nós vamos falar de floral. Beijo. Beijo da Pati, gente. Fica com Deus e até quarta. Tchau.